claro que a Casa do Povo não está alheia às questões relacionadas à educação de jovens e adultos. Ciente dos problemas enfrentados pelo modelo, a Câmara Legislativa chegou a promover uma comissão geral em agosto do ano passado para debater com alunos e professores. À época, 2 pontos chamaram a atenção dos deputados: o fechamento de turmas e o sistema multietapas adotado no DF, que reúne alunos de diferentes séries na mesma sala de aula, algo bastante criticado por professores. Porque nós já temos uma diversidade, uma gama de diferenças entre os alunos que estão presentes na EJA quando eles estão na mesma série. Imagina todos nós colocando esses alunos na mesma sala, com todas essas especificidades. Então, assim, o problema se torna muito mais complexo. A EJA, sob a forma multietapas, vai representar um retrocesso e todos aqueles que estão no chão da escola conseguem percebê-lo com tranquilidade por meio das avaliações formativas e dos instrumentos utilizados que nos permitem avaliar isso. Mas qual será a avaliação dos atuais deputados sobre os problemas do EJA? Nós voltamos à Câmara Legislativa para descobrir a opinião deles sobre o modelo. Eu estou com o deputado Gabriel Magno, que é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura aqui da Câmara Legislativa. Deputado, a comissão está atenta a essa questão da educação de jovens e adultos? Sem dúvida, Luiz. Assim, na verdade, nós estamos muito atentos a todo o processo da educação pública no Distrito Federal, porque queremos tratar a educação de maneira sistêmica, né? Como prevê a Constituição, como prevê o próprio Plano de Saúde e Educação. E a educação de jovens e adultos, particularmente, tem um grande problema, porque nos últimos anos foi desmontado essa política nacionalmente também pelo próprio Ministério da Educação. A gente pegou alguns dados que são importantes destacar. Em 2012, o investimento nacional na EJA era de 1,8 bilhões de reais. Em 2021, foi 8 milhões de reais. Então foi uma área que teve um corte absurdo no orçamento. Isso tem muito impacto. Isso impacta diretamente aqui no DF. Exatamente, em todos os estados do Distrito Federal. Impacta com o fechamento de turmas. Hoje nós temos menos professores também, professoras contratadas para atuar nesse segmento. E a gente tem visto a política do governo do Distrito Federal nos últimos anos acompanhando o que foi a agenda dos últimos 4 anos, que é fechar a turma de EJA, diminuir o investimento e fechar a turma de EJA. E aí nós temos um problema. O IBGE, soltou agora em 2021, no censo, nós temos cerca de 72 milhões de brasileiros e brasileiras que não completaram o ensino fundamental ou o ensino médio, né? Ou seja, poderiam estar sendo atendidos por políticas de EJA. E nós só temos 3 milhões de matriculados no Brasil. Quando a gente pega esse dado no Distrito Federal, ele é muito parecido do ponto de vista proporcional. Então é preciso ter também política de atração dessa população. E a pandemia, a gente sabe que ela aumentou ainda mais esse dilema, porque vários adolescentes, principalmente no ensino médio, e a gente também já observa que a própria política do novo ensino médio, ela fez aumentar muito a evasão escolar. E esse adolescente, né, esse jovem que sai da escola durante a faixa etária, ele também precisa depois voltar para a rede, voltar para o sistema, e a EJA é um importante instrumento para isso. Então, tem aumentado cada vez mais a demanda e a gente, infelizmente, não tem visto, né, por parte da Secretaria de Educação e do próprio Poder Público, um investimento e uma atenção, né, nessa modalidade. Eu estou aqui com o deputado Jorge Viana, que recentemente foi à tribuna aqui do plenário da Câmara Legislativa pedir a contratação de mais professores para a EJA. Deputado, qual que é o motivo desse pedido? Bom, eu estive em algumas escolas e os diretores estavam questionando, né, e com muito medo, porque o número de professores para esse programa estava diminuindo, né? E aí eu vi a necessidade da gente ter essa contratação de mais servidores, de mais professores, para que a gente possa abrir mais turmas. Só que o problema talvez não seja nem esse o maior, os professores, seja justamente trazer esse aluno para a sala de aula. Por que eles estão acabando com as turmas? Estão unificando turmas, eles estão unindo turmas, porque as turmas estão esvaziando e estão unindo turmas. E às vezes essa união pode prejudicar o aluno, porque às vezes o aluno está numa determinada série e vai ter que juntar com outra turma que está numa série inferior ou maior. Acaba que não acompanha o trabalho, não acompanha o estudo, né, a formação. Né? Acontece que nós temos um público que é diferenciado. O público do EJA é um público que já passou, por muitos deles, né, a maioria passou por a idade escolar e por algum motivo não concluiu.
não fez, seja porque trabalhava muito cedo, seja porque não quis, enfim. Então, qual será o atrativo para trazer esse público para a escola? Eu acho que falta incentivo para esse pessoal vir para a escola, porque se ele de repente já tem tudo na vida e não estudou, por que ele iria para a educação? Para adquirir conhecimentos. Mas e se ele não conseguiu, ao longo da vida dele, digamos assim, conquistar um patrimônio porque ele também não teve uma educação? Ele já está desmotivado, porque já está numa idade que não tem mais perspectiva de crescimento profissional e tudo mais. Então, é um público que é muito específico e o Estado tem que trazer ele para a sala de aula, porque nós temos relatos, inclusive, de pessoas que estão saindo da sua região, da sua cidade, indo para outra cidade, porque na cidade dele fechou a turma, porque não tinha mais alunos. Eu até proponho que a Secretaria de Educação ela comece a fazer uma política para trazer. Por exemplo, por que não nós darmos uma bolsa para esse estudante? Então, a proposta que eu dou à Secretaria de Educação é que dê um subsídio para esse aluno, para que ele venha para a escola, que ele não tenha gasto nenhum e ainda ajuda numa renda familiar. Porque certo. A maioria das pessoas que estão no EJA, muitos não têm condições financeiras. Então, se a gente dá esse incentivo, a gente acaba trazendo esse aluno para a sala de aula. E aí a evasão ela diminui bastante. Então, eu acho que o Estado tem que fazer uma política para trazer esse aluno. O maior problema é trazer esse aluno, porque trazendo o aluno nós vamos ter professor. E em termos práticos, o que a Câmara pode fazer para contribuir, assim, para reverter esse quadro? Olha, Luiz, a gente aqui na comissão está fazendo um planejamento, porque nós temos um instrumento legal que é o Plano Distrital de Educação. É uma lei que determinou 21 metas para a educação pública do Distrito Federal pelos 10 anos. Essa lei é de 2015. Então o plano termina a vigência dele agora em 2025. E está previsto na própria lei que no penúltimo ano do plano, ou seja, ano que vem, o governo federal encaminhe para a Câmara Legislativa o projeto de lei para atualizar o plano. Então, o que a gente quer fazer agora em 2023? Uma série de audiências públicas para pensar meta a meta do plano, porque a EJA está presente em duas metas do PDE, a meta 9 e a meta 10. Então, nós queremos fazer um raio-x, um diagnóstico, um balanço, porque isso já é um fato que a gente tem observado, nós vamos chegar no final do plano sem cumprir nenhuma das 21 metas. Nós queremos fazer um diagnóstico, um estudo com audiências públicas, chamar também especialistas, pesquisadores, quem estuda esse tema, mas os profissionais também que estão ali na ponta, os próprios estudantes, a comunidade escolar, para a gente também pensar, primeiro, por que nós não cumprimos as metas que o Plano do Estado de Educação já previa no caso da EJA, inclusive de aumentar a matrícula, de também ofertar melhor essas matrículas integrado com o ensino profissional, que isso é um aparelho, um instrumento importante da metodologia se utilizada na EJA, porque você traz esse jovem, esse adulto para o sistema educacional para complementar a sua formação, mas também para ter uma inserção no mundo do trabalho. Então é muito importante essa integração também com a educação profissional, a gente não observou isso acontecendo no Distrito Federal, para juntos pensarmos soluções. E a Câmara Legislativa tem um papel não só de acompanhar, fiscalizar as políticas que estão sendo feitas pelo governo, mas também estamos conversando com o próprio GDF, aqui também, pensando no orçamento, que é preciso, primeiro, recompor o orçamento da EJA, que foi cortado ao longo dos últimos anos. E é preciso também ter incentivo para essa população, com bolsas, por exemplo. A gente viu agora que o governo federal está atualizando as bolsas de iniciação científica, seja no ensino superior, mas também no ensino médio. É preciso pensar um mecanismo também parecido de ter bolsa para os estudantes, que você cria um incentivo para que ele estude. E também ter uma política, porque não dá para pensar a educação de maneira fragmentada. Quando a gente faz isso, a gente geralmente comete equívocos. O fortalecimento também da política de educação de jovens e adultos também é você atacar o problema desde a sua origem, desde o início. Na educação infantil, na alfabetização, no ensino fundamental. Porque só precisa porque ele abandonou a escola. Então é preciso também interromper a demanda. Porque a demanda tem crescido nos últimos anos. Então, se você interrompe a demanda, garantindo o atendimento na educação infantil, fundamental e médio, na idade correta, vamos dizer assim, você não precisa também abrir novas turmas do EJA, você vai num processo de diminuição dessa demanda. Então tem que atacar de todos os lados, é isso que a Comissão de Educação aqui da Câmara Legislativa, a gente vai se debruçar muito sobre a educação de maneira sistêmica, de maneira global, e aí precisa de investimento,
precisa de contratação de novos profissionais e precisa também ter um incentivo, né, para também fazer uma busca ativa. Quem são esses jovens, esses adultos que hoje não terminaram o ensino fundamental ou alfabetização, que eles não terminaram o ensino deixaram? médio, e ir atrás dessas pessoas, né, para trazê-las de volta para o sistema educacional, que é muito importante, porque quando esse jovem ou esse adulto ele se reintegra, né, no sistema educacional, nós estamos falando de melhoria da qualidade de vida, de mais oportunidade, de melhoria na renda da família, né? Isso tem um impacto também social e econômico para a cidade muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos bater muito nessa tecla nesses próximos 2 anos aqui na comissão. Olha, a gente aqui é diferente porque nós somos deputados e vereadores, né? Então a gente acaba tendo demandas muito específicas de uma região, de uma comunidade. Então o nosso papel é estar fiscalizando, sabendo dos problemas que estão tendo na educação e tentando achar soluções para o Estado, para o governo. Então uma das minhas propostas é justamente isso, trazer recurso, dar um subsídio para que esse aluno tenha uma ajuda. E nós, como parlamentares, nós podemos também encaminhar recursos e emendas parlamentares para que possa melhorar a estrutura física da unidade, né, escolar. Além de, lógico, né, fiscalizar a educação como um todo. Então, eu acho que o papel do parlamentar nesse momento é fundamental porque a gente acaba trazendo essa discussão aqui para casa. Sim. Então, uma discussão que todos devem participar e principalmente a comunidade. E aqui é o melhor lugar para a gente discutir isso. Então, hoje nós temos apenas 4 escolas que são totalmente voltadas para a EJA. O senhor, né, acha que esse modelo deve ser ampliado aqui no DF? Tem que ser ampliado, justamente para poder facilitar o acesso. A dificuldade no acesso, a dificuldade financeira do aluno, né, a falta de perspectiva muitas vezes do aluno que já não está mais em atividade, não está mais em idade escolar, acaba dificultando. Então é óbvio que a gente não vai ter muitos alunos. E talvez seja por isso que estão se reduzindo o número de salas e o número de escolas. Então eu acho que tem que ser o inverso, nós temos que dar a opção em todas as escolas, pelo menos uma turma EJA. Quando o senhor foi à tribuna, o senhor falou que educação não é gasto, é investimento. É isso mesmo que Exatamente. O Estado tem que enxergar dessa forma? Olha, todos sabem que eu sou um deputado muito ligado à saúde. E eu sempre digo que saúde não é uma ilha isolada, uma ilha de excelência. E mesmo que ela fosse, né, nós não teríamos condições de dar uma saúde de qualidade para as pessoas, porque falta o principal, educação. Então, investir em educação é você estar investindo na saúde, é investir no saneamento básico, investindo em infraestrutura. Então, a educação, obviamente, é a base de tudo e que se a gente não fizer essas cobranças, a gente não investir na educação, isso vai refletir em todas as outras áreas. Então, da educação é você ter garantia de um futuro promissor, não só na profissão, mas menos gastos para o Estado.